Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Que bom que você veio adorar o Senhor nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra, se colocasse em pé com muito carinho na presença de Deus. Abra a palavra do Senhor em Filipenses capítulo de número 4. Glória a Deus. Eu quero expressar nessa noite aqui um pouquinho do poder de Deus. Nós temos um Deus provedor, um Deus que provê todas as coisas. Jeová Jiré, que em hebraico quer dizer Deus provê. Filipenses 4,19 diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glorifique o nome do Senhor, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. E se Deus não prover para os dele, eu não sei quem pode prover. Eu confio no Senhor. Eu e minha casa dependemos do Senhor. Eu e minha casa temos a nossa vida na presença de Deus em todos os sentidos. No financeiro, no espiritual. Deus tem provido. E nós somos gratos a Deus. Nós praticamos a palavra do Senhor. Nós não podemos ter uma mente dividida na presença do Senhor. Nós vimos a igreja, nós pedimos ao Senhor, mas de repente nós entramos em dúvida. Porque muitas das vezes já não existe mais recurso humano que possa suprir a nossa necessidade. Mas o Deus que nós servimos, se nós colocarmos a nossa fé na palavra do Senhor, praticar a palavra de Deus, tudo aquilo que você tem buscado, todos os teus sonhos, todos os teus projetos, todos os teus objetivos, Deus provê. Abraão estava prestes a perder seu filho em obediência a Deus. Porém, agradou a Deus a fé de Abraão. O monte do sacrifício se tornou o monte da provisão. Gênesis 22, 13 e 14. O Senhor que provê, porque Deus provê todas as coisas para quem tem fé. Inúmeras provas disto temos na história e em todos os exemplos de provisão de Deus. Chegou no momento que não havia mais recursos humanos, pois Deus não quer que nós o subestimamos com dúvidas e questionamentos sobre a sua soberania e o poder em realizar tudo mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Efésios 3:20. Eu tenho um esboço aqui para falar rapidamente para os irmãos. Eu estou falando isso porque talvez hoje você veio buscar uma provisão do Senhor. Eu não sei qual o setor da sua vida, mas eu estou fazendo leitura da palavra para mostrar para você que Deus, Ele provê até no deserto, como proveu. Deus manda brotar água da rocha, em Êxodo 17:6. Deus manda maná do céu, o pão, em Êxodo 16:4. Deus manda codorna, carne, em Êxodo 16, 12 e 13. Deus manda nuvem para dar sombra ao caminho do dia, em Êxodo 13, 21 e 22. Deus manda uma coluna de fogo para iluminar o caminho à noite. Êxodo 13, 21 e 22 também. Deus manda abrir o Mar Vermelho. Deus manda abrir o Rio Jordão, em Josué. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você está no lugar certo. E que se você confiar em Deus, todas as coisas que você vem buscando, pode demorar um pouquinho. Nunca é no nosso tempo, infelizmente.
Mas ali não havia mais recurso humano. Abraão ia sacrificar seu filho, não havia água no deserto, não havia pão no deserto, mas Deus supria. Por isso que a palavra nos diz que nós temos que crer naquilo que nós não vemos. Não temos que acreditar no irmão Aleixo que está aqui lendo a palavra. Temos que acreditar na palavra e praticar a palavra. Se nós não praticarmos a palavra, nunca saberemos aquilo que Deus pode fazer pelas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Aquela bênção que você veio buscar, da parte do Senhor, tenha fé. Não deixe que a batalha espiritual entre na sua mente e diga, talvez não vai dar certo. Talvez eu acho que não vai dar certo. Até agora não deu, eu acho que vai acabar não dando certo isso. Confie no Senhor, tenha fé em Deus. Tenha fé no Senhor. E um dia você vai trazer o testemunho aqui do que Deus fez na sua vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? O nosso Deus é o Deus da provisão. Confie no Senhor, tenha fé nele. Eu gostaria de conhecer você. Se tem alguém em nosso meio aqui na minha direita pela primeira vez, faça um sinalzinho assim com a sua mão. Temos alguém aqui? Temos alguém? Não temos aqui. Na minha esquerda, tem alguém pela primeira vez? Faça um sinalzinho aí com a sua mão. Não temos ninguém visitando hoje. Então, na próxima quinta-feira, vou deixar um desafio aqui para vocês. Traga um visitante. Tente ganhar uma alma esse ano de 2019 para o Senhor. Traga a pessoa. Fale de Deus para ela e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer o restante. Porque as almas não somos nós que ganhamos, mas é o Espírito Santo. Mas nós conquistamos as almas. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Mas a obra de Deus nós temos que fazer, que é pregar, que é ministrar, que é falar da sua palavra, que é falar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus batiza e principalmente que Deus salva. Amém? Ministrando a palavra de Deus hoje, conosco está o pastor Lima. Coloque-se em pé, pastor. Pastor Lima está incumbido hoje de ministrar a palavra do Senhor. Pastor Zezuíno não está conosco. Pastor Isair saiu em viagem para visitar seu pai, que não está muito bem. E quando se trata de família, nós temos que dar uma atenção, melhor, porque temos que aproveitar enquanto a nossa família está aqui, enquanto os nossos pais estão por aqui. Temos que procurar amá-los e honrá-los. Amém, irmão Fabrício? Grupo, não temos ainda, vamos ter que batizar esse grupo aí, né, irmão Luiz? Então vamos ministrar o louvor, e você pode cumprimentar seu irmão da direita, da esquerda, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Tome seu assento na presença do Senhor. Eu gostaria que o irmão João fizesse leitura da palavra do Senhor e uma oração também. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido os irmãos para fazer uma leitura bíblica. Na primeira carta, epístola do apóstolo João, capítulo 3. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1 em diante, que nos diz assim: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Amém. Graças a Deus, vamos orar ao Senhor. Quantos precisam de oração? Pode manifestar levantando as suas mãos, e vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos para juntos, Senhor, receber de Ti tudo aquilo que Tu tens para nós nesta noite. Quero abençoar a cada um, Senhor. Tu conheces a necessidade, o desejo de cada um, e é o Teu poder que pode alcançar, Senhor, a cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, presbítero irmão João, Deus abençoe. Nós iremos louvar o Senhor mais uma vez. Eu gostaria de convidar a recepção e convidar os irmãos com muito carinho a ofertar na presença de Deus aquilo que estivesse ao alcance, aquilo que Deus colocar no seu coração. Oferte com alegria na presença do Senhor, e eu tenho certeza que o Deus provedor vai prover na sua vida, em nome de Jesus. Jesus.
Pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Eu quero dar os avisos aqui já. Muito obrigado pelas ofertas dos irmãos e obrigado por os irmãos estarem abençoando o projeto SOS. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Se você desejar, você pode estar pegando no final do culto. Cada ticket desse, uns tem feijão, outros tem arroz. Se você desejar trazer uma cesta básica, fica a seu critério. O que Deus colocar no teu coração. É muito bem-vindo, porque os teus alimentos, o alimento que você traz, tem alcançado muitas pessoas e suprido muita gente com fome e necessitada. Tem mais um aviso aqui do Departamento Social. Avisa que estão fazendo um curso de bolachas. Você que desejar, você pode passar durante o dia aqui e fazer a sua inscrição para participar do curso de bolachas. E no final do culto aqui também vão estar então ali com vários tipos, tá, de alimentos ali, de bolachas. Se você quiser adquirir, você fica à vontade. As crianças mais uns minutinhos já vão estar descendo. Irmão Fabrício, por gentileza. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Tem alguém feliz aí? Dá um glória a Deus, pelo menos. Costumo dizer que o povo de Deus é um povo alegre, é um povo feliz. É claro que lá fora nós temos nossas adversidades e aflições, mas aqui a gente está na presença do Deus que criou os céus e a terra, e não há tristeza que possa parar dentro dos nossos corações. Amém? Eu vou estar fazendo as nossas campanhas. Antes eu gostaria de abrir a oportunidade, porventura alguém que gostaria de testemunhar, alguém que tem algo para compartilhar com a igreja, algo que Deus fez na sua vida, né, alguma situação que Deus solucionou. Tem algum testemunho hoje ao vivo para nós ouvirmos? Algum corajoso, corajosa? Não tem? Então eu vou ler um testemunho que nos foi entregue aqui, escrito, diz assim: o meu testemunho é de agradecimento a Deus por bênçãos recebidas em meu trabalho nos dias do Liquida Shopping. Estabeleci uma meta, sabia que era um valor bem alto, mas orei e entreguei nas mãos do meu Deus do impossível, e mais uma vez Ele honrou a minha fé e nos abençoou grandemente. Quem está testemunhando é a irmã Damares. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Um testemunho bastante maravilhoso, né? Sabemos que a nossa vida é cheia de desafios, principalmente para aqueles que sonham, principalmente para aqueles que estabelecem metas, objetivos. E é um testemunho de alguém que colocou uma meta na mão de Deus, e Deus então ajudou esta pessoa a alcançá-la. Amém? Eu vou ler um texto bíblico para nós rapidamente meditarmos. Em seguida já estarei convidando você que deseja fazer uma campanha. O texto está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28. É um pouquinho extenso, eu vou ler bem rapidamente. É o 5º livro da Bíblia, o último do Pentateuco, escrito por Moisés. Deuteronômio, capítulo 28. O título diz: As bênçãos decorrentes da obediência. Diz assim o texto: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os seus inimigos que se levantaram contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença.
O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Dá para glorificar a Deus aí só mais uma vez? Essa palavra é uma palavra muito abençoadora. Na verdade, quem é que hoje não quer ser agraciado por Deus e ser abençoado? Nós temos diversas áreas nas nossas vidas com as quais nós sempre intentamos receber o favor de Deus. O livro de Deuteronômio, ele foi escrito enquanto o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, estava na terra de Moabe. Eles acabavam de ter fracassado em uma tentativa de adentrar a Palestina, e Moisés escreve essas bem-aventuranças, Moisés escreve estas promessas para que o povo entendesse o porquê que eles não haviam sido bem-sucedidos naquilo que eles haviam proposto. É interessante que muitas das vezes nós chegamos à igreja, nós chegamos a um culto como esse, né, e queremos ser abençoados por Deus, queremos que as coisas que não estão dando certo nas nossas vidas passem a dar certo, queremos que o favor de Deus se manifeste nas nossas vidas, mas o que nós verdadeiramente precisamos observar é se nós estamos ou não cumprindo princípios. Entenda uma coisa, a partir do momento que esse povo entendesse que eles precisavam cumprir princípios, aí a Bíblia diz que eles seriam abençoados em tudo quanto eles fizessem. Eles seriam abençoados de forma total, de forma completa. Deus está instruindo o povo por intermédio de Moisés, dizendo: cumpram princípios, sejam obedientes, busquem a minha presença, façam algo em prol do reino de Deus, e daí você pode ficar despreocupado, porque as coisas começarão a dar certo. E o que eu estou dizendo não está partindo de mim, do meu intelecto, da minha cabeça, não. É uma promessa que está escrita na palavra de Deus, e ninguém pode mudar isso aqui. Está claro, se você for obediente, se atentar aos mandamentos do Senhor, se realmente viver uma vida voltado a cumprimento de princípios, o próprio Deus está dizendo que você será abençoado em todas as áreas da sua vida e em tudo quanto colocar a sua mão. Muitas das vezes nós nos queixamos com Deus porque nós não estamos sendo abençoados, porque algumas coisas não estão dando certo. E é claro que a Bíblia garante que nós passaremos por aflições, por adversidades, por problemas, mas os problemas, aflições e adversidades têm momento de início e tem momento de término. Ninguém vive na provação para sempre. O desejo de Deus para a tua vida é que você tenha uma vida abundante e abençoada. E isso só pode acontecer a partir do momento que você passa a cumprir princípios, ok? Os mandamentos que Deus tem designado na sua palavra para que cumprimos. Então fica a palavra de Deus para você. Se você for obediente, se você cumprir o que está escrito aqui, se você voltar a sua vida para Deus, a Bíblia garante que você será abençoado e abençoada em tudo quanto fizer. Dessa forma, agora eu quero te estimular a iniciar uma vida de cumprimento de princípios e te convidar a iniciar uma campanha hoje. A campanha que nós normalmente propomos é uma campanha com dias, quantidade de dias em aberto. Você vai colocar diante de Deus um propósito, uma situação, algo que tem te afligido, a vida de alguém. Talvez na tua vida está tudo tranquilo hoje, mas você conhece alguém que está precisando da intervenção de Deus. Ou talvez você não conhece ninguém que esteja precisando, em um caso muito raro, e você queira fazer uma campanha de agradecimento a Deus. A ideia é que você estabeleça um propósito, estabeleça um período, para que você cumpra
e agora entra o que nós acabamos de falar aqui, e certamente Deus te abençoará. Você que quer ser agraciado por Deus, você que tem uma causa que precisa que Deus entre, e com intervenção, eu peço que você se coloque em pé neste momento, para iniciar uma campanha. E eu creio que Deus, a partir do momento que você cumprir o propósito que você está colocando diante dele, a partir do momento que você cumprir a campanha que você inicia hoje, Deus certamente cumprirá a sua palavra para com a sua vida, e você vai ser abençoado e bem-sucedido por onde quer que você andar. Amém? Quem já está em campanha, por favor, se coloque em pé também, e por conseguinte toda a congregação. Se por acaso houver alguém no nosso meio enfermo fisicamente, eu convido que venha à frente para nós estarmos orando e ungindo com óleo para a cura da enfermidade, tá? Então você que tem uma enfermidade física, você que está com alguma doença e acredita que Deus pode te curar hoje, eu te convido a vir na frente, fique à vontade para receber oração. Já gostaria de passar a oportunidade ao nosso irmão Júlio, que estará orando. Cumprimento a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos alguns pedidos de oração. Eu não estarei orando, aliás, eu não estarei lendo, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um que deixou aqui o seu pedido de oração, e com certeza Ele vai estar operando, assim como também sobre a vida de cada um que está em campanha ou que iniciou uma campanha. Eu gostaria de convidar você a dobrar a sua cabeça, colocar a mão no seu coração e interceder junto comigo ao Senhor, para que o Senhor esteja operando e concedendo um milagre. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, ó Pai querido, diante de Ti, buscamos a Tua presença, Pai. Pedimos que o Senhor esteja operando, Senhor nosso Deus, sobre cada necessidade dos Teus filhos. O Senhor sabe, ó Pai, a necessidade de cada um que iniciou uma campanha ou que está em campanha, Senhor. Os Teus filhos confiaram a Ti, e eu peço que o Senhor esteja operando e concedendo conforme o desejo do coração de cada um, Pai. Assim como também eu peço a Tua bênção, ó Pai, sobre esses pedidos de oração que eu tenho em minhas mãos, Pai. Que o Senhor possa estar operando grandemente, ó Pai, concedendo esses milagres, Pai querido. E lindos testemunhos nascerão aqui, Pai, do Teu intervir, do Teu agir sobre a vida dos Teus filhos, Pai querido. E tudo seja, ó Senhor nosso Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão Júlio. Eu gostaria que as crianças chegassem aqui à frente. Eu vi que a Maiara apareceu lá. E o Júlio tinha falado, a hora que a Maiara aparecer lá, pode chamar as crianças. E como é o Júlio que manda lá na casa da Maiara, então eu vou obedecer o Júlio, né? Tá tudo certo, graças a Deus. Irmão Júlio? Alguém tem que mandar, né? Então, lá no Júlio, o negócio é mais embaixo. Nem um glória, irmão Júlio, aí tá, o negócio está... Glória a Deus. Irmão Nilson, por gentileza, faça a oração aqui abençoando as crianças, por favor, meu irmão. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos então pelos nossos pequeninos. Tem mais dois ali chegando. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, em cuja presença nós nos encontramos neste momento, Senhor, queremos entregar em Tuas santas mãos esses pequeninos que aqui se encontram. Deus bendito, te pedimos em nome de Jesus, não deixe, ó Pai, que nenhum deles te percam, que os seus pais tenham aquela capacidade, aquele preparo espiritual para cuidar de todos eles. Abençoa também, ó Pai, a professora que vai dirigir e ensinar estas crianças. É a oração, ó Pai, que nós te fazemos e nós te agradecemos em nome do Teu Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Nilson. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Esse espírito de louvor e adoração. Nós não sabemos o que você tem no seu coração, mas Jesus sabe. Jesus conhece as suas necessidades. Conte para Ele. Cantemos assim. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha
vez uma salva de palmas ao nosso Deus. Com muito carinho nesse momento, vamos receber o pastor Lima ministrando a palavra do Senhor. É com alegria e cumprimento a todos, com a bendita paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos, nós teve uma quinta-feira que foi nos dada a oportunidade e nós trouxemos uma palavra sobre a batalha espiritual. Alguns irmãos, eu creio que devem lembrar. E eu falei que na próxima vez, se eu tivesse oportunidade de novo, eu dava continuidade, né? Mas eu não pensei que fosse assim tão rápido, porque para mim não faz muito tempo, né? Mas hoje eu estava em casa e senti de preparar um assunto, visto que amanhã à tarde eu sou auxiliar do pastor Eduardo. Eu sempre digo que na sexta-feira eu estou auxiliando o pastor Eduardo, e se eu sou auxiliar eu tenho que obedecer também, né? E daí, então ele me escalou e eu estava ali lendo a Bíblia e conversando com Deus e vendo, com a intenção de falar amanhã. De repente eu recebo uma ligação que para mim, quando meus superiores falam, é uma ordem. E aí eu entrei num assunto aqui e anotei, e eu queria falar sobre a união espiritual da igreja, né? Por causa que existem uniões, muitos departamentos, muitos grupos, muitos movimentos, muitos departamentos que formam as suas, se reúnem e se unem sobre alguma coisa. Eu queria falar sobre isso, mas em obediência ao Espírito Santo, e eu havia falado que eu daria continuidade, e eu estava ali e senti muito forte de dar continuidade sobre aquilo que nós falamos um pouquinho, que está em Efésios capítulo 6 e o versículo 14. Mas todo esse texto aqui eu venho lendo, irmãos. Eu estou, não vou dizer que esteja fazendo um estudo para ministrar para a igreja, mas eu me lembro a gente sempre é pastoreado por alguém. Eu, nos meus primeiros passos de fé, e ali quando quem me discipulou, muitos conhecem, foi o irmão Francisco Fonseca, e alguns conhecem, né? E então ele mencionava, ele dizia assim: pois ó, irmãos, quem conheceu ele sabe que ele mergulhava nas leituras bíblicas e era muito profundo em livros. Ele tem uma biblioteca, né? Não é indireta que eu estou dando agora, né? Porque eu sei que tem alguém da família aí que tem aproximação da biblioteca dele. Quem sabe um dia me dá uma oportunidade de eu me aproximar de alguns livros dele que ele deixou, porque ele deixou um legado muito grande assim. E ele dizia muitas vezes: irmão, a gente está lendo a Bíblia, está lendo um livro, estudando, e a gente entra assim, é como se estivesse cavocando num poço, e naquele poço assim dá num pedregulho, fica difícil, mas a gente continua insistindo, e de repente começa a jorrar aquela água viva, e a gente começa a saciar a sede com aquela água tão pura, tão boa, e a gente não tem vontade de parar mais. Nunca esqueci disso ali. E agora, nesses dias que eu entrei no assunto aqui, nas cartas de Paulo, e eu estou em Efésios, e está jorrando água ali que parece que realmente é uma fonte inesgotável. Então, meus queridos, Efésios capítulo 6 e o versículo 13, né? Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, havendo feito tudo, fique firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça.
Pode tomar seus assentos. Você lembra que eu falei sobre os lombos cingidos? Alguns devem lembrar. Eu falei sobre os lombos cingidos. E daí eu disse, quem sabe outro dia nós falamos sobre a couraça da justiça. Mas depois tem essa armadura aqui que o apóstolo Paulo, ele dá recomendação para nos revestirmos dessa armadura para entrar nessa batalha espiritual. Então, ela é muito profunda. E daí quando nós viemos aqui, só que agora eu não vou dizer que na próxima eu dê continuação dentro desse texto, porque eu quero deixar com Deus de novo. Mas é muito maravilhoso isso aqui, irmãos, e eu não me acho digno de dizer que eu estou dando um estudo bíblico baseado aqui na armadura de Deus. Mas é a continuação daquilo que nós estamos falando, porque depois vem sobre calçando os pés na preparação do Evangelho, tomando sobretudo o capacete da fé. É muito importante isso aqui, com qual daí ele vem orientando isso aqui. Então o capacete vem falando da proteção também espiritual, e é muito importante. E nos dias em que nós estamos vivendo, irmãos, ninguém fique aí tranquilo, de braço cruzado, achando que as soluções dos problemas está tudo resolvido ainda. O mundo ali fora, eles estão vendo as soluções nos governantes. Nós temos que orar para os nossos governantes, para essas pessoas que estão aí em eminência, mas nós precisamos saber de uma coisa, que nós estamos numa batalha espiritual. Existe a batalha física e a batalha espiritual. Numa batalha física, se alguém estiver morto espiritualmente, ele não pode entrar numa batalha física. Da mesma forma, se alguém que estiver morto espiritualmente, ele também não pode entrar numa batalha espiritual. E a Bíblia diz que os incrédulos, eles estão mortos nos seus pecados e delitos. Efésios capítulo 1, capítulo 2 e versículo 1. Aí também, a Bíblia também fala em Efésios capítulo 2 e versículo 5, que nós fomos ressuscitados, ressurgimos, Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus. Se Ele nos ressuscitou em Cristo Jesus, então quer dizer que nós precisamos e devemos nos prepararmos para entrar numa batalha espiritual, porque agora nós não estamos mortos. Antes eu falei que um morto espiritual não pode entrar, mas se Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, então nós estamos vivos pela palavra e pelo o encontro que nós tivemos com Cristo, e agora nós temos mais do que a obrigação, o dever, temos por qualquer motivo, por qualquer razão, nos preparar para entrar nesta batalha espiritual. E quando nós ressurgimos espiritualmente, como diz a Bíblia, nós estamos vivos então. E se nós estamos vivos, nós temos consciência da existência de Deus. Estamos conscientes da existência de Deus. Mas não é só isso. Nós estamos conscientes que Deus é real e existe. Mas que existe uma força contrária, que chama-se Satanás, que a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos, é aí que nós precisamos entrar se calçar nos conselhos que Paulo deixou para nós e nos entrar nessa preparação do Evangelho para entrar nessa batalha firme espiritualmente. E quando ele está dizendo cingir os vossos lombos, nós entendemos que os soldados da época, quando eles tinham aquele uniforme deles que era em forma de vestido, quando tocava-se alerta para eles, que vinha alerta para eles se preparar para a guerra, uma das primeiras coisas que eles faziam era pegar os seus vestidos e trazer eles pelas costas, amarrar, cingir eles aqui, para que eles não atrapalhassem e eles ficassem livres, para que eles tivessem desenvoltura, que eles tivessem agilidade para lutar contra o inimigo, para avançar contra o inimigo, não para fugir do inimigo, porque a Bíblia diz que nós precisamos resistir o inimigo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, ela diz que o Senhor nos dá autoridade para expulsar os demônios
demônios em nome de Jesus. E nós precisamos crer na palavra de Deus e usar essa autoridade para expulsar os demônios em nome de Jesus. Agora, quando se trata de enfrentar o príncipe das trevas, aí não tem receita no sangue de Jesus e nem no nome de Jesus para expulsar Satanás, para expulsar o príncipe das trevas. Não se expulsa o príncipe das trevas, não se expulsa em nome de Jesus, não se repreende no sangue de Jesus. Inclusive o sangue de Jesus, nós às vezes escutamos pessoas pensando que estão expulsando o demônio, clamando o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio, o sangue de Jesus é para nos proteger, que eu vou entrar nesse assunto aqui, se der tempo, quando nós estamos sentindo-se acusado pelo inimigo. Mas para expulsar demônios, nós precisamos saber, nós estamos aqui para aprender, e muitos já sabem, mas nós precisamos recapitular, que o nome de Jesus é para expulsar demônio, mas Satanás, que é os príncipes das trevas, não se expulsa em nome de Jesus. Aí depende da graça, a firmeza espiritual, a comunhão que nós temos com Deus. Eu não vou dizer você tem com Deus, eu não vou usar esse termo aqui, porque eu estou junto, nós estamos nessa batalha, nós somos irmãos. Se tu está numa batalha, eu também estou junto contigo. Então nós temos que estar preparado, ter a graça de Deus para resistir os infernos, resistir o diabo, e ele fugirá de nós, como diz a palavra. É aí que nós precisamos. Quando nós se calçamos na palavra de Deus, o inimigo vem nos afrontar, e nós buscamos graça de Deus no jejum e na oração. O inimigo nos afronta, mas nós resistimos, e ele fugirá de vós. Aí que está, irmãos, né? Não é, e é por isso que Deus dá sabedoria para o crente. É por isso que a Bíblia fala nos dons da interpretação, nos dons da revelação, nos dons de discernir os espíritos. E isso é uma coisa que a igreja muitas vezes está deixando passar despercebido. Muitos nem sabem mais o que é o batismo com o Espírito Santo, nem sabe mais. Quando alguém fala em língua estranha, ele acha até estranho, porque ele não tem mais esse conhecimento, porque em muitos lugares pouco é falado sobre isso. Mas os crentes ainda precisam ter comunhão com Deus, buscar o batismo com o Espírito Santo, para ele ser alicerçado na fé, ser maduro espiritual, saber o que é isso, buscar os dons de Deus. Vem através do Espírito Santo, e com o Espírito Santo vem a interpretação, vem as revelações, e nós podemos entender, discernir os espíritos. E muitas vezes tem pessoas que ele não entende, ele diz: a minha luta não acaba mais, eu fiz campanha, eu oro, eu jejum e expulso os demônios, o pastor foi lá e expulsou os demônios, e eu continuo nesta luta. Entenda, meu irmão, que a tua luta é muito maior, não é só luta com os demônios, você precisa resistir o diabo, e ele fugirá de vós. É na resistência, é na tua firmeza espiritual que nós precisamos. Por isso que eu estou falando sobre a nossa batalha espiritual, a nossa luta espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo nos orienta, para que nós venhamos cingir os nossos lombos com a verdade, e fazendo isso, permanecer firme. E os lombos, quando a Bíblia está falando, fisicamente, todos nós entendemos. Nós temos um professor, diretor de colégio aqui, que até eu fico meio assim para falar, mas quem entende, ele sabe que os lombos, aonde se concentra a nossa força, quando vai se erguer um peso, alguma coisa que tem, é levantado e trazido nos ombros. E é por isso que nós precisamos proteger o nosso lombo fisicamente. O apóstolo Paulo pega algo conhecido
e leva ao desconhecido para nós podermos entender que os nossos lombos espirituais não é outra coisa a não ser a nossa fé. Nós precisamos firmar a nossa fé, cingir o nosso lombo espiritual com a verdade que é Cristo, e aquele que cinge, ele está protegendo a sua fé. Não tem inimigo que derrube. Quando o inimigo vai atacando, ele tem fé suficiente para resistir o inimigo, e ele sai de marcha ré, em nome de Jesus, por causa que ele está resistindo. Ele buscou a força, ele busca a graça, ele busca no jejum, busca na oração, busca na leitura da palavra, ele se firma na palavra de Deus, e ele passa a ser uma pessoa que nós olhamos. Quando alguém, ele passa, ele é atingido por não saber usar a força, de repente ele acaba sendo, se prejudicando com a sua coluna dorsal. Ele não pode mais erguer peso. Ele chega no médico, o médico diz: ó, você está encostado. O que ele está dizendo? Você não tem mais condições, você está inválido. E espiritualmente, meus queridos, o médico dos médicos está aqui nesta noite para dar alta e para dizer: filho, levanta, faz a obra, porque você recebe a cura nesta noite. A tua coluna dorsal está curada em nome de Jesus. Tu não está mais encostado, não. Você está apto para fazer algo para o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E aí nós cingimos o nosso lombo espiritual, protegemos a nossa fé com a verdade que é Cristo. Nós colocamos Jesus sobre a nossa vida. O inimigo faz de tudo para impedir, para tirar nós da presença de Deus, mas ele jamais vai conseguir, porque nós estamos com os lombos cingidos, nós estamos preparados para uma batalha. E aí continua, em segunda parte vem o conselho de Paulo, aconselhando, ele dizendo: ei, vocês também precisam ainda mais algumas coisas, além de cingir o vosso lombo, para estar ágil, pronto, orientado, para enfrentar, para erguer peso, para ter agilidade contra o inimigo. Mas vocês precisam usar a couraça da justiça. E a couraça, quando nós falamos no sentido físico, nós estamos falando, não é outra coisa. Para quem é um soldado, para quem já serviu o exército, ele sabe, quem está na ativa, ele sabe que para entrar numa batalha, para entrar para o serviço, ele tem que se proteger. Ele coloca o uniforme, mas ele tem que colocar aquele colete balístico, não é isso, meus irmãos? Ele tem que colocar aquele colete à prova de bala. Por quê? Porque ele está protegido do inimigo, ele está protegido dos ataques da arma do inimigo, e ele protege o seu peito. E espiritualmente, meus queridos, o peito na Bíblia, o que é que significa, pastor? Significa a nossa consciência, que precisa ser protegida, para que o inimigo, nosso peito é a nossa consciência. Muitos crentes não conseguem levantar, porque eles foram atingidos pela espada do inimigo, que se chama acusação, e ele anda cambaleando, passa anos e mais anos, ele luta o tempo todo, mas ele foi atacado, o seu peito espiritual está atingido, ele sofreu a condenação do pecado, ele perdeu a força para estar na presença de Deus, não consegue mais falar de Jesus para as pessoas, não tem mais autoridade para expulsar demônio em nome de Jesus, ele não tem mais autoridade para seguir a caminhada, para levantar a sua cabeça e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele folheia a Bíblia buscando uma palavra, e ele diz muitas vezes: esse aqui eu não posso ler. Ele folheia a Bíblia enquanto uma palavra, o inimigo com a sua espada que já atingiu, ele diz: tu não pode ler isso aqui, porque você, e ele começa a acusar você, vai ler isso aqui. O crente vem para a igreja, traz uma oferta para contribuir na igreja, o inimigo chega e diz: olha, você vai contribuir com tudo isso? Tu está
fora de si, vai contribuir com tudo isso. Imagina o que a tua contribuição, o teu dízimo que tu vai dar, é muito dinheiro. Ele é atacado por essa acusação do inimigo e fica ali pensando, pois é, eu acho que eu mesmo vou administrar isso aqui. Esquece que a promessa de Deus não é para quem administra, mas é para quem contribui. A promessa de Deus é para quem contribui para a sua obra. Quem administra é uma questão de Deus e o administrador, mas o inimigo conseguiu atacar com esta arma também. E muitas vezes ele chega, aí ele não consegue, mas ele tira aquilo que sobrou, que conseguiu, mas não é aquele valor. Ele chega e diz: só isso? Tu vai contribuir? Aí ele diz, para aquele que você diz que fez tanta coisa por você, e você vai contribuir só com isso aí? Ele consegue na dúvida de novo. A espada do inimigo, ela entra em si, porque ela já feriu aquele cristão. Aquele servo de Deus, ele anda cambaleando, ele tem desejo, mas ele não consegue. O seu coração, o seu peito espiritual ficou à mercê da espada do inimigo, e agora ele sofre. Mas nesta noite eu te digo que a espada do inimigo vai cair por terra, porque se o peito espiritual é a nossa consciência, se a espada do inimigo é a acusação, eu quero dizer que o sangue de Jesus é a couraça da justiça, que protege, que nos cobre. Nós somos protegidos com o sangue do Cordeiro e o sangue de Jesus. O inimigo vem para nos acusar, nós se firmamos na palavra, porque lá em Romanos capítulo 5 e versículo 9 diz que logo mais nós estamos livres agora, porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. É por isso que eu, meus queridos, eu sei o quanto o inimigo já lutou para me tirar da presença de Deus, mas eu encho a boca e falo: o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me purificou. Hoje eu me encontro lavado, redimido no sangue do Cordeiro. E quando nós clamamos, quando vem essa acusação do inimigo, essa espada que se chama acusação, que vem para nos ferir, mas ela se desfaz sobre essa couraça que é o sangue de Jesus. Aleluia. Conta-se a história, quem já estudou um pouco de teologia, nessa história fala que Martim Lutero, um dia ele enfrentou as acusações do inimigo. Ele tentou feri-lo, atacar com essa espada, mas ele resistiu, porque ele conhecia a palavra. Eis aí a necessidade que os crentes precisam: ter a Bíblia, ler a Bíblia, se alimentar da Bíblia, estudar a Bíblia, aprender, viver o que está na palavra de Deus. E quando o inimigo veio tentar e acusou ele de tantas coisas, era a espada do inimigo sendo lançada sobre Martim Lutero. Acusou de todas as falhas, porque nós somos homens, nós somos limitados, nós não somos anjos, nós somos tentados, nós temos as nossas limitações, mas temos a orientação aonde nos protege. Tem pessoas aqui, irmãos, quando eu estava ali, o Espírito Santo me levou a falar esta palavra, porque o Espírito Santo dizia: tem pessoas aqui que ele já está sofrendo, porque ele está ferido com a espada do inimigo, que é a acusação. Ele não tem mais força de cantar um hino para adorar, ele não tem mais força para anunciar a palavra, ele não tem mais a força, a graça para colocar a mão sobre um enfermo. Mas por quê? Porque o inimigo conseguiu. Mas nesta noite eu te aconselho pela palavra: ser revista com o sangue de Jesus, que é essa couraça, a prova de bala, essa couraça que vai proteger o teu peito, e o sangue de Jesus vai fazer com que essa espada do inimigo se desfaça
ao tocar no sangue de Jesus. Mas precisa fazer o quê? Precisa simplesmente você acreditar no poder do sangue de Jesus. Se tu não acreditar, tu continua ferido por esta espada. Mas se tu acredita, o inimigo lança essa espada, você vai dizer: eu sou lavado no sangue do Cordeiro. E eu te digo mais, você precisa crer, porque Jesus abriu os braços ali na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. Ele não morreu feito um bobo na cruz, não. Ele morreu como um herói para nos garantir vitória. Oh Espírito Santo, eu sinto a autoridade do Espírito Santo aqui neste momento. A partir do momento que você se levantar na presença de Deus e dizer: Pai, eu creio no poder do sangue do Cordeiro, os teus pecados jamais o inimigo poderá te acusar. Martinho Lutero disse para ele: tem mais alguma acusação? Ele disse: é pouco tudo isso. E ele falou: pode acusar ainda mais alguma coisa. E ele disse: são tudo que eu tenho para acusar. Ele disse: agora eu vou mostrar para ti que eu estou firmado na palavra. A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 7, está dizendo: se andar na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Eu gostaria nesse momento de pedir quantos que acreditam no poder do sangue de Jesus aqui. Se coloque em pé então. Glórias a Deus. Com todo respeito à educação, você vai dizer: pastor, mas eu tenho que ir lá na frente. Você não tem que vir aqui na frente, não. Mas a hora que tu sair do teu lugar e vir aqui para frente, que nós vamos orar, você está dizendo: Satanás, eu estou entrando em forma agora, eu estou me revestindo das armaduras de Deus, e eu vou bater continência para o meu general, que é Cristo Jesus. E você sairá daqui vitorioso, em nome de Jesus. Tu sairá daqui purificado dos teus pecados, das tuas acusações, das nossas acusações, porque o inimigo acusa todos, ele não perdoa ninguém. Mas nós vamos sair daqui nesta noite cantando o hino da vitória, com o nosso colete, esse nosso colete que nos protege de todo o pecado. Saia do teu lugar e venha aqui na frente, que eu quero orar com a autoridade que Deus me deu nesta noite. Saia do teu lugar e chega aqui, nós vamos orar. Venha buscar a proteção para a tua batalha espiritual. É isso aí mesmo, meu irmão. Não te envergonhe. O inimigo não vai querer que você faça isso, mas faça em nome de Jesus. Se tu está distanciado, reconheça Jesus como teu Salvador. Aceita Ele como Salvador nesta noite. Lança sobre Ele teus pecados, teus problemas, em nome de Jesus. Se você se sente acusado, você precisa voltar-se para Jesus, renovar o teu propósito. Glórias a Deus. Pode vir, meus irmãos. Venha, você que sentiu vontade de vir e está meio assim, venha. Venha mostrar que você está recebendo agora a armadura de Deus. Oh Espírito de Deus, pode vir. Venha, que Deus quer revestir você. Deus quer que você seja revestido, que você saia daqui com essa couraça da justiça, essa proteção no peito. O inimigo jamais vai te ferir. Glórias a Deus. É isso aí mesmo. Tem mais gente que está perdendo a bênção, que já podia, deveria estar aqui. Glórias a Deus. Mas como eu não estou oferecendo um produto aqui de terceira, não estou insistindo, não estou fazendo propaganda, estou apresentando Jesus como solução do teu problema. Aleluia. O inimigo tem te acusado. Você dobra o joelho para orar muitas vezes e diz: não adianta você orar. Mas nesta noite tu está sendo protegido pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus. Eu vou orar neste momento. Eu vou decretar vitória agora, porque eu estou cansado na palavra. Eu sinto o poder do sangue de Jesus. Aleluia.
Venha você agora que muitas vezes você já renovou o propósito, mas não conseguiu permanecer no teu propósito. Você precisa vir aqui se calçar agora na presença de Deus, renovar o teu propósito, porque de hoje em diante você vai resistir o inimigo, porque a tua luta não é uma luta tão simples. Até agora tu não entendia por que você estava sofrendo e não estava tendo vitória. Você não está mais lutando com demônio, você não está mais lutando com o auxiliar de Satanás, não. A tua luta é contra o príncipe das trevas. Se tu conhece a palavra, tu sabe quanto Daniel lutou, porque o inimigo, que era o príncipe das trevas, Deus teve que mandar um anjo para lutar em favor dele, mas ele teve a bênção porque ele resistiu muitos dias na presença de Deus. Glórias a Deus. É isso aí mesmo. Venha, porque você precisa buscar resistência. Para você resistir, você precisa de uma força extra espiritual. Uma força que só Deus vai te dar. Ele não vai te dar força, autoridade para você expulsar demônio, não. Porque os demônios, eles já não têm mais êxito contra ti. Eles não têm mais o que fazer contra ti, porque você está usando essa arma poderosa contra os demônios, que é o sangue de Jesus. Mas agora você precisa de graça, resistência. E aquilo que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você está preparado para enfrentar a resistência? A Bíblia diz: fazendo tudo isso, ficai firmes, porque os dias maus virão aí. Então, eu vou orar neste momento. Querido Deus, Andreas teclai chouplicanderi andaraba calabachou clemandará calabagai. Espírito Santo de Deus, cerca esta igreja com a tua graça, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Senhor, que eu tenho certeza na resistência, porque eles estão se vestindo, revestindo, se preparando para enfrentar esta batalha espiritual. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, agora, Senhor, eu expulso na autoridade em nome de Jesus agora toda força contrária, toda força demoníaca, em nome de Jesus, está sendo expulso agora desta cidade, Pai, porque quando o Senhor nos dá autoridade, nós não se levantamos só aqui dentro da igreja, mas nós se levantamos dentro da cidade de Chapecó, como atalaia, para alertar o teu servo, para determinar a tua bênção. E eu te peço, Pai, a bênção da firmeza espiritual, para que eles possam resistir o inimigo nos dias maus e sairão daqui cantando o hino da vitória. Pai, eu creio nisso e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Tome posse da vitória nessa noite. Obrigado, pastor Lima. Vamos nos despedir na presença de Deus. Faça assim com a sua mão. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o seu Santo Espírito seja com todos vós. Deus abençoe meus irmãos e um bom restante de semana.